A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen. Homens e Anjos. Quarta-feira, 12 de novembro de 1913. Se fosse possível, amigo, que fôssemos tão unidos que nos fosse permitido observar as coisas de apenas um único ponto de vista e perspectiva, estas matérias em questão seriam muito mais fáceis de serem explicadas. Mas você olha daqui de um lado, deste véu que pende entre as coisas e a região causadora delas, e eu do outro lado. Portanto, nosso ponto de vista está naturalmente em oposição. E já que eu devo fazer as coisas aparecerem simples, devo retornar e olhar sobre o outro enfoque, e tanto quanto possa, com os seus olhos em vez dos meus próprios. Esta maneira de agir está tanto quanto possa em mim, portanto, conclamo a focalizar comigo os mais altos planos da criação, inversamente ao seu natural curso, e fluir de lá dos mais altos, em direção às esferas onde o que é material começa a assumir e clamar um lugar. Conforme vamos, percebemos que as coisas que conhecemos como pertencentes ao nosso ambiente nas mais baixas esferas começam a assumir outros aspectos. Transformam-se as nossas vistas e são transubstanciadas pelo senso de percepção interiorizado, e por isso relacionadas às coisas que prevalecem na esfera da matéria, ou as próximas acima, como o Sol é relacionado ao crepúsculo da Terra. Tomando-se este mesmo assunto da luz, a luz é conhecida na Terra por causa de seu contraste com a escuridão, que é meramente um estado de ausência de luz e intrinsecamente sem conteúdo ou valor. Portanto, quando falamos da escuridão, queremos dizer uma falta de certas vibrações que permitem que a retina do olho registre a presença das coisas externas. Agora, nas regiões de escuridão espiritual, neste lado do véu, tais condições de atuação também são encontradas, pois os que estão na escuridão são aqueles cujo sentido da visão não percebe as vibrações sem as quais somos incapazes de ter conhecimento daquilo que para eles são externas, mas presentes também. Seu estado é um estado de inabilidade para receber tais vibrações. Quando suas faculdades espirituais chegarem a se modificar, aí então serão capazes de ver mais ou menos claramente. Mas também estas vibrações que transmitem o conhecimento das coisas ao seu sentido de visão são, nestas regiões, de uma qualidade mais grosseira que em regiões de melhor estado espiritual. Tanto assim que para estes bons espíritos que penetram nessas regiões e cujo sentido da visão é mais perfeito, a escuridão já é quase aparente, a luz pela qual eles veem é obscura. Por isso, conforme você entenderá, há uma reação entre o espírito e o ambiente do espírito. E essa reação é tão acurada e perpétua e sustentada que se constitui um estado permanente de vida. Conforme fomos para mais alto nas esferas, esta ação e reação entre os espíritos e seus ambientes é também mantida. E aquilo que podemos chamar luz externa transforma-se mais ou menos em luz perfeita e intensa quanto mais subimos. Então é por isso que aqueles que permanecem na, como diríamos, quarta esfera não podem penetrar na quinta para ficar lá, até que evolua o suficiente para atuar com facilidade o grau de intensidade da luz lá mantido. Tendo atingido a quinta esfera, ele logo se acostuma à sua luz e se retornar ao quarto. Como fazem de tempos em tempos, aquela quarta esfera parece-lhe mais escura, quando já são então capazes de ver com facilidade comparativa. Mas se descêssemos diretamente para a segunda ou primeira esferas, somente seríamos capazes de usar aquelas vibrações de luz mais densas com dificuldade para fazê-lo bem. E para fazê-lo bem, são obrigados a condicionar-se a fim de enxergar na mesma esfera que um dia foi nada mais que seu céu normal. Quando nós descemos para a sua esfera terrestre, nós vemos pela luz espiritual que o homem tem em si. E aqueles que são de grau espiritual superior aos dos outros, estes vemos bem mais claramente. Se não fosse pelas faculdades que possuímos, outras que não há evidência, poderíamos, como suponho, ter dificuldade em achar nosso caminho e aqueles a quem desejamos visitar, mas temos estas outras faculdades e pelo uso somos capazes de fazer nosso trabalho de transcrever a você. Você será capaz de entender que há uma verdade literal nas palavras: aquele que habita na luz, na qual nenhum homem pode se aproximar, pois poucos na vida terrestre são capazes de elevar-se muito
muitas esferas além, e a luz que jorra de cima é ofuscante até aos que são mais evoluídos. Agora pense na beleza mais que perfeita que esta luz implica. Você tem cores na Terra que são perceptíveis para os olhos mortais. Pouco acima da fronteira, neste lado, as cores são muito mais belas e variadas. Qual deve ser então a beleza somente neste ponto, conforme avançamos para a luz maior, mesmo aquelas que eu próprio já vi? Eu que já trilhei até este trecho do caminho, são maiores do que posso fazer entender nesta linguagem, na qual estou tentando conversar com você agora, e que hoje é língua estrangeira para mim. Que sou também limitado ao uso daquele arsenal de palavras que você mesmo possui. Mas aqueles que amam a beleza para sua grande alegria encontrarão um infalível suprimento. E como a luz e a santidade andam de mãos dadas, assim conforme progridem em um, terão um grande aproveitamento no outro. Esta é a beleza da santidade, ultrapassa toda a imaginação dos homens mortais. Mas merece que meditemos sobre isto e se mantivermos na mente. Então quaisquer coisas que são bonitas na terra falarão a você com mais realidade das maiores belezas dos reinos celestiais, onde a alegria de viver é toda a que se pode desejar. Que possa um dia ser seu bom amigo, se mantiver no caminho certo e vanguardeiro. Sábado, 15 de novembro de 1913. E agora, meu amigo e tutelado, gostaria de poder capacitá-lo a ver uma questão do ponto de vista onde estou, isto é, a relação real do poder espiritual e da energia para os fenômenos de evolução entre os corpos celestiais que os homens de ciência têm observado e tabulado e computado suas mensagens, fizeram suas deduções e a partir destas, com alguma penetração e inteligência, formularam as leis de acordo com as quais estas coisas acontecem. O termo corpos celestiais tem um significado dual e será interpretado de acordo com a medida e a qualidade da mente individual. Para alguns, estas orbes são criações de matéria celeste, e para outros são nada mais que manifestações e resultado da energia da vida espiritual. O modo de operar desta vida espiritual também não é entendido por todos da mesma forma, e por alguns o termo é usado vagamente. Diz-se que Deus fez todas as coisas. É dizer muita coisa em poucas palavras, mas o significado da verdade aqui implícita é de alguma forma tremenda. E para todos, mas aos que podem alcançar luzes mais intensas e menos aos que vagam pelos lugares escuros do plano terrestre, estariam mais perto da verdade. Dizer que aqui está uma verdade não implícita, mas sepultada. Partindo da inteligência mais simples são feitas as maiores coisas, e das mais elementares formas geométricas surgem as maravilhosas combinações do moto perpétuo. Por isto, somente as coisas mais puras e simples é que são passíveis de serem usadas mais livremente e sem embaraço. E somente esse estado de relacionamento dá garantia de perpetuidade, tanto na Terra quanto nas vastas amplidões do espaço afora, aonde vão estes mundos e sistemas, eternamente, porque perfeitamente ordenados em seu curso. Agora não é demais dizer que a órbita apresentada de todos esses corpos do sistema celeste são formados em dois princípios. O da linha reta e o da curva. É mais verdadeiro e exato dizer que suas órbitas podem ser descritas como sendo feitas de uma forma única, a da linha reta. Todos seguem impelidos para um curso reto e preciso, e não é conhecido por nós nenhum que viaja em curva. Astrônomos explicarão o porquê disto, mas darei um exemplo aqui. A Terra, suporemos, é colocada em sua jornada, viaja numa linha reta desde um ponto. Este é o movimento potencial, mas direcionalmente ela deixa aquele ponto e começa a virar-se em direção ao Sol, e pouco depois veremos que está se movendo em elipse. Não há linha reta aqui, mas uma série de curvas que trabalham juntas em uma figura, que é a órbita da Terra. A atração do Sol não foi em forma de curva, mas de linha reta direta. Foi a combinação destas duas linhas retas de energia, o ímpeto da Terra e a gravitação do Sol, que, sendo perpetuamente exercida, dobrou a órbita da Terra da forma de reta para uma forma de elipse, e uma da qual muitos elementos de curva entraram para construí-la completamente. Deixei de lado outras influências que a modificam novamente para concentrar sua mente neste grande princípio. Eu coloquei tudo em fórmula assim. Duas linhas retas de energia operando uma na outra produzem uma curva fechada.
Ambas, você notará, estão bem ordenadas em seu trabalho, e ambas são bonitos e de um magnífico poder. Portanto, nenhum movimento de corpo material parecia maravilhoso, mas assim é na verdade, pois cada um modificando o outro, e o maior dominando o menor sem privá-lo de seu poder essencial, de sua liberdade de movimento. Tudo isto por ação conjunta, exercida e dirigida, aparentemente em oposição, produz uma figura de mal beleza, que duas linhas retas, que são como os pais da criança. Agora penso que você não diria que, por estas forças serem vistas sendo exercidas uma contra a outra, este seria um mau projeto ou um plano cuja origem é o mal. Veja que estes dois corpos ainda continuam sua jornada através do espaço, ano após ano, e século após século, e começa a pensar com mais referência a respeito do que como injúria. Isto requer uma inteligência que é maravilhosa em seu trabalho e poderosa em sua operação. E você ora a Deus, cuja mente concebeu tudo isto, pois ele de fato é muito inteligente e grande. Você faz bem. Então, quando contemplam outros trabalhos seus, mas não os entendem tão bem como a este, algumas vezes vocês, homens, ficam muito dispostos para duvidar dele e de suas maneiras de trabalhar. Vocês veem uma oposição de forças aos fatos da vida humana e dizem que seu plano é aqui imperfeito. Ficam pensando que ele deveria ter feito de uma maneira melhor. E muitos duvidam de sua inteligência e de seu amor porque estão vendo apenas uma secção de um minuto da curva de uma grande órbita de existência. E só podem concluir que tudo esteja falhando até chegar à destruição. Ou no mínimo concluir que a linha reta e direta seria o melhor caminho. E não estas combinações que dobram o ímpeto da vida humana de sua direção própria de evolução, sem desastres e sem dor. Meu querido amigo e tutelado, estas coisas deviam ser de outra forma que não esta, mas não estariam tão amorosamente próximas se completarem sua órbita como estarão no caminho do qual ele, que fez tudo e vê o fim das coisas, mandou-os caminhar para adiante. Estas forças em oposição produzem tensão e agonia e dor, são como aquelas que fazem a órbita da Terra ser o que é. E ele, que vê a forma perfeita, considerou isto bom para funcionar. Portanto, com paciência, olhe na direção da consumação deste seu esquema perfeito. Nós aqui não vemos nem ela inteira, nem muito da estrada em frente, menos ainda vemos a mais do que vocês veem. E desta forma nos conformamos em nos satisfazer com o esforço para adiante, ajudando outros na estrada, contentando-nos e acreditando que tudo estará bem à frente, não importa o quão longe iremos, pois agora não procuramos com muito empenho considerar o curso onde estamos viajando, envolvidos com a bruma terrestre que nos impede de ver, mas olhamos a estrada vinda da atmosfera clara e iluminada deste reino celestes, e digo que a órbita da vida humana, que trabalha em direção à perfeição, é bela também. Tão bonita é e tão amorosa com tudo aquilo que frequentemente paramos para pensar na majestade de amor e inteligência harmoniosa, diante de quem nos curvamos com uma adoração que não posso exprimir em qualquer palavra minha, exceto somente pela sensibilidade de meu coração. Amém. As minhas bênçãos a você, amigo. Olhe para frente sem medo, creia, tudo é justo adiante e tudo está bem. Segunda, 17 de novembro de 1913. O que vês, escreve em livro. Estas palavras foram ditas por um anjo para João, em Patmos, e ele se desincumbiu da tarefa que pôde. Escreveu sua narrativa e distribuiu-a a seus confrades, e desde aquele tempo até agora os homens têm que lutar para arrancar dos escritos o seu significado. Tentaram um método e outro e confessaram-se perplexos. Sua perplexidade ainda está em suas atitudes, porque, amigos, se tivessem lido como crianças pequenas lei, teriam sido capazes de abrir as portas com a chave certa e entrar no reino para ver que tantas belezas esperam. E para isso são capazes de usar simplesmente palavras simples de um homem simples e crer. Mas os homens sempre amaram a perplexidade e procuram achar profundidade, grandeza e sabedoria. E falham, pois procurando na superfície do vidro, são ofuscados e cegados pela luz refletida, quando deviam olhar através e além para as glórias reveladas. Assim agem os homens, acrescentando perplexidade à perplexidade, e chamam a isto de conhecimento. Mas
O conhecimento não está em uma sabedoria confusa, mas na falta disto. Então, quando procure explicar-lhe alguma parte, e através de você, aos outros, não olhe muito para a superfície das coisas. No método preciso pelo qual isto se passe, e não comece a duvidar das palavras e frases familiares a você como se fossem suas, pois são elas o meu material com a qual construirei minha casa, e somente posso usar as que eu encontrar guardadas em sua mente. Mais que isto, em todos esses anos passados, você tem sido observado e preparado, em parte, para esta verdadeira finalidade, onde deveríamos usá-lo, assim, onde falhássemos, para posteriores contatos com a sua esfera material. Aí você próprio deveria vir em nossa ajuda. Podemos mostrar-lhe coisas, você deve transcrevê-las. Assim, aquilo que vês, escreve em livro e mande-o para que os homens se ocupem dele, cada um de acordo com a medida de sua capacidade, e cada qual da forma que suas faculdades estejam estimuladas para as coisas espirituais. Deixemos que isto baste. Então, venha conosco e dir-lhe-emos de que somos capazes. Pergunta: vocês dizem nós a outros aí? Resposta: trabalhamos todos juntos, amigo. Alguns estão presentes comigo em corpo, outros, ainda que estando em suas várias esferas, são capazes de enviar para cá sua ajuda daqueles reinos, sem que saiam de lá. Também há certa ajuda que se pode ser enviada assim, pois saberá que, como ao mergulhador do fundo do mar deve ser fornecido o ar necessário por aqueles que estão sempre em cima cuidando de seu suprimento, assim também é muito necessário que sejamos auxiliados ao mesmo tempo em que auxiliamos. Desta forma, somos capazes de falar mais claramente à sua mente das mais altas verdades, enquanto estamos nesses planos inferiores, trevosos e mais grosseiros. Como no fundo do oceano, nosso ar natural é restrito e nossa luz envolta em bruma. Pense nisto, em nós, nesta sabedoria, e será capaz de entender uma parte de nossa tarefa. Há alguns que perguntam por que os anjos não têm aparecido hoje em dia como nos tempos mais antigos. Aqui há muitos erros em poucas palavras, e dois preeminentes. Em primeiro lugar, anjos de alto nível nunca vieram frequentemente ao plano terrestre, mas um aqui e outro ali ao longo das épocas, e aqueles foram valiosamente chamados para um lugar predisposto dos anais dos grandes eventos. Anjos não vêm desta forma à Terra e aparecem visíveis, exceto se estiverem em comissões especiais muito raras. Isto seria uma extensão da nossa difícil tarefa. Primeiramente, um mergulhador afunda nas águas escuras e muito profundas. Então deve condicionar-se para tornar-se visível àqueles que são quase cegos e que habitam no fundo do oceano. Nós trabalhamos para homens e estamos presentes com eles, mas de outras formas que estas, de acordo com as regras e os métodos variáveis conforme cada tarefa requeira. E este é o segundo erro cometido, porque estamos presentes e vamos à Terra continuamente, mas na palavra vamos há muitas coisas ocultas que posso revelar. Mesmo os que estão deste lado, nas esferas entre nós e vocês, não entendem ainda nosso poder e a maneira de usá-los, mas somente em parte, conforme vão aprendendo ao longo de sua evolução. E assim deixe que fique. Agora explicarei a você outro tópico de interesse. A audiência que Jacó teve com o anjo no Jaboque, quando ele lutou com ele e triunfou. O que, pense você, foi a luta? E qual foi a razão de ter sido negado o nome do anjo? Pergunta. Penso que a luta foi uma luta corporal e que Jacó foi permitido que triunfasse para lhe mostrar que sua luta com sua própria natureza durante sua residência em Padan Aram não foi em vão, e ele triunfou. Penso que o anjo recusou dar seu nome porque não era lícito dá-lo a um homem ainda na carne. Resposta.
Bem, a primeira resposta é melhor que a segunda, meu tutelado, a qual não está dizendo muito, pois veja, se ele não forneceu o nome porque não era lícito fazê-lo, porque não era lícito. Agora, a luta foi real e verdadeira, mas não na forma pela qual os homens usualmente lutam. O anjo não podia ser tocado com mãos mortais impunemente. Ele se manifestou em forma visível, e aquela forma era também tangível, mas não para ser tratada rudemente. Por isso o poder do anjo foi tal que o mero toque firme de Jacó produziu deslocamento, o que então teria Jacó retido naquela forma em seus braços? Pergunta, mas o anjo foi retido ali pela vontade de Jacó, não porque a de Jacó fosse mais forte, mas por causa da condescendência do anjo e de sua cortesia. Enquanto Jacó desejou, ele permaneceu, mas cortesmente perguntou pela permissão de ir-se. Assombrou-se com esta grande indulgência? Pergunta. Pense no Cristo do Senhor e sua iluminação entre os homens, e seu assombro não irá longe. Cortesia é uma das manifestações exteriorizadas de amor e não pode ser negligenciada no curso da evolução que nos faz o que somos e o que queremos e o que seremos. Então o anjo foi retido porque deu de si, mas Jacó não é tão triunfante. Nele seu recentemente percebido poder de vontade e caráter preponderam em seus sentimentos mais nobres para o tempo e demandam uma bênção. Isto é obtido, mas o nome do anjo não. Não seria muito correto dizer que não era lícito que fosse dado. Algumas vezes os nomes são dados, mas neste caso não, e por esta razão. Há muito poder no uso de um nome. Saiba disto e lembre-se, porque muita desgraça acontece continuamente em razão do mau uso dos nomes sagrados. Desgraças surpreendem e frequentemente foram consideradas imerecidas. O Jacó para seu próprio bem foi negado. A Jacó para o seu próprio bem foi negado. Ele havia mostrado seu arbítrio ao demandar uma bênção, mas não deveria ser dada para que não demandasse mais. Ele entrou em contato bem próximo com um grande poder e devia se restringir ao plano daquele poder, ou a luta que ele tinha ainda de enfrentar não seria vencida por ele. Agora vejam em sua mente uma pergunta sobre a possibilidade de demandarmos insensatamente, assim a obteremos. As coisas são tão ordenadas que não só há esta possibilidade, mas continuamente acontece. Pode parecer estranho a você, mas o socorro é frequentemente requisitado destas esferas, de um modo tal que ele deve ser enviado, e entretanto melhor seria que fossem usados os recursos próprios do pedinte, por isso mesmo ele alcançaria um poder maior, que por esta outra forma, o nome sendo chamado com veemência pelos da terra, o dono deste nome nada fará, exceto ser notificado. Ele atende e atua como possível, da melhor forma. Só posso pensar que Jacó fez melhor evolução em sua questão com Esaú, e com seus filhos, e com a fome, e com as muitas provações que teve que passar, ao trazer sua própria força de personalidade para auxiliá-los, do que ele teria feito se chamasse continuamente em seu socorro seu anjo da guarda para que fizesse aquilo que ele poderia fazer por si. Este socorro teria sido frequentemente recusado, e ele, incapaz de entender, provavelmente teria diminuído sua fé e ficado confuso. Algumas vezes o socorro teria sido enviado de uma maneira tão patente que precisaria de uma vontade muito pequena para um entendimento e, portanto, pequeno avanço. Mas não persistirei nisto por um tempo maior. Meu objetivo em citar o caso de Jacó foi mostrar-lhe que você não está afastado de nós, nem nós de você, só porque não podemos nos ver nem ouvir nossas vozes. Nós falamos e você ouve, mas muito mais profundo em seu ser que com seus ouvidos. Você realmente nos vê, mas a visão é mais interior que aquela que o sentido exterior da visão. Portanto, seja contente, porque nós estamos e continuaremos usando. Por isso, continue em paz de espírito, em oração ao Senhor, através de seu Filho, de quem somos ministros e em nome de quem viemos. Terça, 18 de novembro de 1913. Quando todas as coisas visíveis foram criadas, uma coisa foi deixada quase completa. Era a última e a maior de todas, e esta foi o homem.
Ele foi feito para desenvolver-se, sendo dado possuir grande poder. Foi-lhe mostrado o caminho que deveria seguir e deixado que seguisse, mas não sozinho, porque toda a hierarquia dos reinos celestes foram observadores para verem como agiria com aqueles dons que lhe foram dados. Nesta hora não falo expressamente da evolução, como é entendida pelos cientistas, nem de cair e levantar de novo, como é ensinado por aqueles que professam conhecimento teológico, mas pelo aspecto mais irrestrito, enquanto contemplamos as aspirações do homem e o que viu delas, e olhando adiante também é nos permitido ponderar seu futuro e ver um pequeno caminho à frente destes longos alcances e reinos de ampla expansão que estão à frente de todos nós. Nem agindo desta forma eu posso me restringir dentro dos limites da doutrina teológica, como é entendida por vocês, pois ela é, na verdade, tão restrita e estreita que quem tenha vivido muito tempo em um ambiente mais amplo teria medo de esticar-se para não bater seus cotovelos contra as paredes confinantes daquele estreito túnel e hesitaria em ir a qualquer canto por ali, ansioso que está por viajar, a fim de que sua sorte não fique pior que é. Não, meu amigo, sendo isto chocante e espantoso àqueles cuja ortodoxia é como a respiração de seu corpo, mas entristecedor é para nós vê-los tão medrosos em usar o que tem de liberdade de pensamento e razão, a fim de que não sejam extraviados, confundindo rígida obediência a códigos e tabelas com lealdade a ele, cuja verdade é livre. Pense você por um momento, de que tipo de amigo maior é ele para aqueles que tremem assim diante do seu descontentamento? Pergunta. Seria ele aquele que está esperando e olhando com um sorriso sinistro para capturar em sua rede quem ousa pensar em erro sinceramente? Pergunta. Ou ele é quem disse: porque vocês são mornos, nem quentes nem frios, vou vomitá-los? Pergunta. Mova-se, viva e use aquilo de poderes que lhe são dados em oração irreverentemente. E então, se vier a errar, não será por obstinação ou intencionalmente, mas com boa intenção. Atire com braços fortes e firmes os pés, e se perder o alvo por uma ou duas vezes, seus pés estarão ainda firmes e as palavras, bem feito. Pelo seu tiro incorreto, sendo em seu bom serviço. E como você foi competente para fazer assim, você fez. Não se amedronte, não é aquele que mira e atira algumas vezes errando, quem ele vomita, mas os covardes que temem o combate por ele. Isto eu digo amplamente, pois sei que é verdadeiro, tendo visto a chegada para cá de ambas maneiras de viver. Quando aqueles que as viveram chegam aqui entre nós e buscam seu lugar apropriado e o portal pela qual podem passar para cá. E agora, meu tutelado e companheiro servil no exército de Deus, ouça bem neste momento, pois o que tenho a dizer pode não ser muito familiar à sua maneira de pensar. Eu gostaria que registrasse bem isso. Muitos há entre vocês que não encontram em si o aceitar Cristo como Deus. Agora há muitas conversas leves sobre esta maneira em ambos os lados do véu. Não é com você na terra apenas, mas também aqui temos que procurar para saber. E milagres da revelação não são empurrados em nós, em nossa própria liberdade de pensamento é constrangida. Nem nossa própria liberdade de pensamento é constrangida por nenhum poder superior que o nosso. Guiados somos, como você é também, mas não somos forçados a acreditar nisto ou naquilo, em nenhuma das muitas maneiras pelas quais pode ser feito. Portanto, há aqui também muitos que dizem que o Cristo não é Deus, e dizendo assim pensam que puseram fim na questão. Não é meu presente propósito provar-lhe o contrário, a verdade positivamente, nem mesmo declarar a afirmativa verdadeira. Meu esforço é antes mostrar-lhe, e a eles, que jeito de questão é essa, e como ela não conduz a seu entendimento, mesmo pelo pouco que podemos, por falarmos em termos sem primeiro defini-los. Primeiro, então,
O que tem significado Deus? Pergunta. Estaria ele falando de uma personalidade definida quando eles pensam no Pai, uma pessoa como um homem? Pergunta. Se é assim, é óbvio que o Cristo não é ele, ou isto criaria uma pessoa dupla ou duas personalidades em um, de uma maneira que a distinção entre cada um seria impossível. Não é desta maneira que a unidade da qual ele falou deve ser procurada. Duas pessoas iguais, unidas numa condição impensável que a razão rejeitaria imediatamente. Ou significaria que ele é o Pai manifestado em homem? Pergunta. Então aí você é, e eu assim sou seus servos, pois o Pai está em todos nós. Ou será que nele estava a plenitude do Pai indivisível? Pergunta. Então em você e em mim também habita o Pai, porque ele não é possível dividir. Mas se for dito que o todo do Pai habita nele, mas não em nós, eu digo que é uma opinião e nada mais. E também lógica, porque o Pai como um todo habita no Cristo. Também o Cristo é o Pai sem distinção e ninguém mais. O Pai total habitando no Cristo deve cessar de habitar nele por necessidade. Isto também não é razão. Então é necessário primeiramente que entendemos que o Pai é o nome que damos ao mais alto aspecto de Deus que somos capazes de pensar. E ainda isto não entendemos, pois francamente confesso que ele está além de nosso conhecimento, de nosso entendimento. Não posso definir ele a você, pois não o vi, a quem a todos, menos a ele mesmo. Não é visível por completo. O que vi foi uma manifestação dele em forma presente. E isto é o mais alto que atingi até aqui. Então Cristo, em sua unidade com o Pai, deve estar acima de nós em nosso entendimento, como ele está acima de nós nele mesmo. Ele nos diz tanto quanto somos capazes de pensar, mas não entendemos muito bem. Ele manifestou o Pai e tais qualidades do Supremo Sagrado quando foi capaz de manifestá-lo no corpo para nós. Pouco mais sabemos, a não ser crescendo em sabedoria como crescemos em humildade e amor reverente. Como ele é uno com o Pai, assim somos uno com ele e habitamos no Pai por nossa habitação nele, que está mesclado. O que chamamos de humano e divino, o Pai é maior que ele, como ele mesmo disse uma vez. Mas quanto maior, ele não disse. Mas o quanto maior ele não disse, e não poderíamos ter entendido o que ele nos dissesse. Pode ser dito pelos que lerem isto que eu cortei o andaime e não deixei a construção dentro. Meu propósito, amigo, eu coloquei no início, não foi agora erguer um prédio. Não foi agora erguer um prédio, mas apontar que a primeira coisa a construir é certamente a fundação. E que qualquer estrutura construída numa fundação que não esteja firme deverá cair agora ou depois. E será muito trabalho em vão. E isto, na verdade, os homens têm feito mais do que percebem. E é o porquê de tanta coisa estar em névoa, quando deveria estar plena para a visão. Não total, claro, mas o suficiente para fazer a estrada mais brilhante do que é. Eu falo não tanto para instruir nesta presente comunicação, mas para dar aos homens uma pausa, porque raciocinar pode ser fascinante para certas mentes, mas não é esperado de um soldado. É persuasivo com sua perfeita lógica e argumentos bem balanceados, mas não é durável para suportar os usos e costumes de todos os elementos das esferas. Não é tão sábio afirmar sempre como se diz, eu não sei isto ainda. Orgulho frequentemente cega as pessoas para a beleza de uma mente humilde. E não é verdade que aquele que responde questões profundas seja uma fonte de sabedoria. E a segurança está certas vezes próxima à arrogância. E de modo algum a arrogância é a verdade ou amor. Você e eu, meu amigo e tutelado, somos um naquele cuja vida é nossa garantia de vida contínua. Nele nós encontramos e abençoamos cada um, como eu o abençoo agora e agradeço pelos pensamentos gentis em direção a mim. Quarta, 19 de novembro de 1913. E assim, meu querido amigo e tutelado, minhas palavras a você são tais que muitos não acolherão, porém saiba disto, que muitos deverão vir do leste e do oeste e sentar-se na festa do Cristo. Os que mesmo, sem conhecê-lo com sua natural divindade, amam-no por sua bondade e amor,
Por isto, ao menos, todos eles podem entender, e ninguém pode compreender o seu outro aspecto no significado completo. E, portanto, vamos pensar em outras coisas, e primeiramente no relacionamento em que os homens encarnados deveriam promover em direção a eles e progredirem da maneira que ele lhes mostrou. Acima de tudo, devem amar. Este é o primeiro mandamento de todos, é o maior. E o maior. É difícil haver homens que o sigam. Todos concordam que amar uns aos outros é bom, mas quando vão traduzir o sentimento em ação é quando, infelizmente, falham. E ainda sem amor, nada no universo se sustentaria, mas cairia em decadência e desintegração. É o amor de Deus que sustenta tudo o que é. E podemos ver o amor se procurarmos em todos os lugares. A melhor maneira de entender muitas coisas é contrastá-lo com seus opostos. O oposto do amor é a desintegração, porque vem da abstenção da prática do amor. O ódio vem também do oposto, apesar de que não da essência dele, porque o ódio de uma pessoa é frequentemente um método errado de expressar amor ao outro. O que é dito de pessoas é também verdadeiro das doutrinas e propósitos. Muitos expressam a devoção a alguém causada pelo ódio a outro. É estúpido e falho, mas não provém do mal. Quando um homem odeia outro, entretanto, ele está quase cessando de amar mais e mais, até que se torna um esforço de não amar nada afinal. Esta é uma das coisas que se faz com dificuldade nesta vida das esferas, porque só quando um homem aprende a amar a todos sem odiar ninguém, será capaz de progredir nesta faixa onde o amor significa luz e aqueles que não amam vagueiam nos lugares trevosos, onde se perdem, frequentemente se tornam tão duros de mente e coração que sua percepção da verdade é tão vaga quanto das coisas externas. Há de outro lado mansões que cintilam em luz em todas as pedras e emanam a radiação em direção aos pais em torno até uma grande distância por causa da alta pureza do amor naqueles que habitam nelas. Pergunta: você descreveria tal residência àqueles que habitam nela? Ajudaria mais do que esta descrição geral, penso eu. Resposta: não é fácil, como você saberá um dia. Se eu aceder ao seu pedido, você entenderá que o resultado não será condizente com a realidade, visto que será inadequado. Apesar disso, farei o que pede. Qual residência em particular gostaria que eu descrevesse? Fale-me sobre a sua própria. Na 10ª esfera há condições que não se encontram em degraus inferiores, menos ainda na sua própria esfera da Terra. Se fosse possível que eu levasse para aquela esfera, você não viria nada, porque sua condição ainda não é adequada a ela. O que você veria seria uma neblina de luz mais ou menos intensa, de acordo com a região em que você estiver. Nas esferas inferiores você veria mais, mas não tudo. E o que fosse capaz de ver não seria entendido em sua totalidade. Suponha que você pesque um peixe da água e o ponha no aquário e o leve através de uma cidade. Pense, quanto ele primeiramente veria e em seguida quanto entenderia? Pergunta. Penso que veria algumas polegadas em torno da circunferência de seu habitat, a água, que é o seu ambiente natural. Ponha sua face onde ele possa vê-lo e então sua mão. O que ele saberia destas coisas? Pergunta. Desse jeito estaria você nestas esferas e somente com o treinamento você seria capaz de ativar suas faculdades com facilidade e proveito. Além do mais, como você descreveria aos peixes na linguagem deles, a abadia de Westminster ou mesmo sua própria igreja de vila? Pergunta. Se aquele peixe fosse fazê-lo saber quão irracional você foi quando lhe descreveu, haveria a obstrução de suas próprias limitações, ou se ele lhe dissesse que não acreditou que houvesse tal lugar como a igreja ou a abadia que você mencionou, mas não conseguiu descrever a ele, como você poderia convencê-lo de que a irracionalidade foi dele e não de sua parte? Pergunta. Mesmo assim, já que você desejou, vou falar-lhe o que posso da minha própria residência lá. E você provavelmente pensará que eu faria melhor parando de falar. E melhor de tudo que eu parasse com tudo isso. O continente onde nós construímos nossas casas toca muitas esferas, e entre elas aquelas cuja natureza irradia muitas cores de acordo
com suas virtudes e que coincidem muito com as das pessoas com que habito. Estas cores são na maioria diferentes daquelas que você conhece, mas todas que você conhece estão aqui, em quase infinitas combinações e matizes. De acordo com as ocupações nas quais estejamos mentalmente engajados em qualquer tempo, a mistura das cores varia e a atmosfera tomará aquela tonalidade. Então a casa também vibra e responde aos pensamentos e aspirações, tanto daquele que orou a nós ou da ajuda desejada das esferas atrás de nós, na direção de onde está o plano da Terra. Música também emana de nós, não necessariamente da boca, mas mais frequentemente diretamente do coração. Isto também acontece com os prédios em torno de nós, que respondem, pois são parte de nossa energia, e também as árvores e flores e toda a vida das plantas é afetada e responde. Portanto, cores e músicas não são meramente inanimadas aqui, mas são cheios de nossas vidas e vibram conforme nossa vontade. A casa é retangular e, contudo, as paredes não são somente quarto, nem os ângulos iguais uns aos outros. Elas também são matizadas e as atmosferas interiores e exteriores mesclam-se através delas. Estas paredes não são para nossa proteção, mas para outros usos, e um deles é concentrar nossas vibrações, focá-las na sua transmissão às regiões distantes, onde nossa ajuda é necessária e desejada. Portanto, alcançamos a Terra também, sentimos seus afazeres lá, e enviamos palavras de instrução ou ajuda de outras formas em resposta aos que oram e que vêm a nós para que tenhamos que agir. Aqui também descem aqueles das altas esferas e por meio destas casas e outras influências preparadas, tornam-se tangíveis para nós, para que possamos conversar intimamente com eles sobre questões que nos deixam perplexos. Desta casa também mandamos bastante força para aqueles que de tempos em tempos são nossos encarregados nas esferas mais baixas, para que sejam capacitados, no período de sua curta permanência entre nós, a suportarem as condições desta esfera sem grande desconforto. E também para conversar com eles e para que nos vejam e nos ouçam, e de que outra maneira não poderiam fazer. Quanto ao aspecto exterior desta casa, darei a você a descrição feita por alguém de uma esfera inferior, que está mais próxima da sua própria. Ele me disse que quando a viu, viram-lhe à memória as palavras: uma cidade que está sobre uma colina cuja luz não pode ser escondida. Eles estavam a longa distância, mas parou e desceu ao chão para descansar. Porque veio de muito distante de uma viagem aérea. Ele protegeu seus olhos e gradualmente foi sendo capaz de observar novamente a mansão na colina, longínqua em seu brilho. Ele disse que viu as grandes torres, mas elas brilharam tão intensamente com sua luz azul que ele não poderia dizer onde elas realmente terminavam, porque a luz saía em direção ao céu acima e parecia ter continuidade indefinidamente. Então as cúpulas, algumas eram vermelhas e algumas douradas. As luzes que saíam delas eram da mesma forma, deslumbrantes demais para se ver onde terminavam, ou qual seria o seu tamanho. Os portões e as paredes também brilhavam em prateado e azul vermelho e violeta, e esplendia com uma luz deslumbrante que banhava a colina abaixo e a folhagem das árvores em torno. E ele cogitou como poderia entrar e não ser consumido. Mas nós o vimos e mandamos mensageiros para lidar com aquela dificuldade, e quando finalmente ele chegou às bênçãos na partida, sua missão estando terminada, disse-nos: um pensamento me ocorre neste momento de partida. Meus companheiros de trabalho vão me perguntar como era o lugar onde estive, e como direi a eles desta glória quando estiver mais uma vez em minha própria esfera e reassumir seus poderes mais restritos? Perguntou. E nós respondemos: filho, você não será mais quem foi depois disto. Em você restará alguma coisa da luz e da percepção desta esfera, mas o que você em seu coração estiver apto a lembrar, ser-lhe-á custoso poder transmitir, porque eles não entenderiam se você pudesse contar a eles, e para contar a eles você forçosamente teria que usar a linguagem que é corrente aqui. Por isto, diga-lhes que concentrem seus desejos em um desenvolvimento para adiante, e um dia virão e verão por si mesmos o que você viu, mas não consegue relatar.
E assim ele se foi soerguido em grande alegria, seja isto também seu, meu amigo, e as palavras que demos a eles sejam agora dadas a você. A Vida Além do Véu, Reverendo George Valley Owen.